Buenos días, mis hermanos y hermanas. Vamos orar para que o Senhor nos conduza em mais uma oportunidade. Vamos a orar para que el Señor nos conduzca en una nueva oportunidad. Senhor, nós queremos te entregar esse tempo nesta manhã. Señor, queremos entregarte este tiempo en esta mañana. Pedimos a tua ajuda nesta hora, Senhor. Pedimos tu ayuda en esta hora, Señor. Que o teu Santo Espírito venha nos trazer a direção, Que tu Santo Espíritu venga a traernos tu dirección, para que nós venhamos estar aos teus pés, para que podamos estar a tus pies, ouvir tua palavra, oír tu palabra, que ela penetre dentro de nós, Senhor. que penetre dentro de nosotros, Que Señor. ela realize a obra para a qual ela foi enviada. Que ella realice la obra para la cual fue enviada. Nós te clamamos, Nosotros te clamamos em nome de Jesus. en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos abrir as nossas Bíblias Vamos a abrir nuestras Biblias aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 11. en 2 a los Corintios, capítulo 11. Vamos ler o versículo 3. Versículo 3. 2 Corintios 11, versículo 3. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera vuestros pensamientos se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que debéis a Cristo. Amém. Meus irmãos e irmãs, Mis hermanos y hermanas, quero que vocês observem bem esse texto. quiero que observemos bien este texto. Esse texto é uma descrição de Paulo Es una descripción de Pablo acerca da queda. acerca de la caída. Aqui nós vamos ver alguns detalhes, Aquí vamos a ver algunos detalles como realmente ocorreu a queda. cómo realmente ocurrió la caída. Quero apenas relembrar os irmãos. ¿Perdón? Quero apenas relembrar os irmãos Quiero solo recordar a los hermanos que nós estamos estudando sobre a transformação da mente. que nosotros estamos estudiando sobre la transformación de la mente. Transformai-vos à imagem de Cristo. Transformaos a la imagen de Cristo. Como nós somos transformados Cómo nosotros somos para transformados que sejamos conformados à imagem de Cristo. para que seamos conformados a la imagen de Cristo. Estamos estudando nesses dias Estamos estudiando en estos días como a queda afetou a nossa vida espiritual. cómo la caída afectó a nuestra vida espiritual. O homem criado por Deus, El hombre creado por Dios, Adão, Adán, ele tinha uma profunda conexão com Deus, tenía una profunda conexión con Dios por meio do seu espírito, por medio de su espíritu, através das faculdades do espírito: a través de las facultades del espíritu. intuição, consciência e comunhão. Intuición, conciencia y comunión. Na intuição, En la intuición, ele recebia a voz de Deus. él recibía la voz de Dios. Na conexão, ou na consciência, En la conciencia, ele tinha a conexão do celestial ao natural. él tenía la conexión de lo celestial a lo natural. E na comunhão, Y en la comunión, ele desfrutava da presença de Deus. él disfrutaba de la presencia de Dios. Porque a comunhão, como a faculdade do Espírito, Porque la comunión, como facultad del é o Espíritu, lugar onde Deus habitava no homem. es el lugar donde Dios habitaba en el hombre. Então, quando nós lemos na palavra Entonces, cuando leemos la palabra, que na virada do dia, que a la media tarde, Deus se encontrava com Adão. Dios se encontraba con Adán. Aonde era esse encontro? ¿Dónde él se encontraba? Era nessa faculdade, no Espírito. En esa facultad, en el Espíritu. Porque Deus é Espírito. Porque Dios es Espíritu. Então, no Espírito do homem, Entonces, en el Espíritu del hombre, ele podia desfrutar Deus de uma maneira muito especial. Dios podía, Adán podía disfrutar a Dios de una manera muy especial. Porém, nós sabemos que em Gênesis 3, Pero sin embargo sabemos que en Génesis O homem 3 caiu. el hombre cayó. e Paulo vai colocar detalhes aqui sobre esta queda. Y Pablo va a presentar detalles aquí sobre esa caída. Observe esse texto mais uma vez. Observa ese texto una vez más. Paulo diz assim: mas receio. Pablo dice así, pero me temo, Essa palavra receio esa palabra me temo, vem de um vocábulo grego que é phobos, viene de un vocablo griego que es phobos, da onde vem a palavra fobia. de donde viene la palabra fobia, Então significa medo. significa miedo. Paulo está falando de algo que ele tinha um profundo medo. Pablo está hablando de algo a lo que le tenía miedo. Não era um sentimento reverente, No era un sentimiento reverente, como temor. como temor, Não, medo. era miedo, Algo que o apavorava. algo que le daba pavor. Ele vai dizer sobre isso. Y él va a hablar sobre eso. Havia algo na vida de Paulo que provocava um grande pavor.
Había algo que a la vida de Pablo le producía un gran pavor. Assim como a serpente enganou a Eva. Así como la serpiente engañó a Eva. Então, qual era o pavor de Paulo? Entonces, ¿cuál era el pavor de Pablo? É que os cristãos em Corinto fossem enganados, Es que los cristianos en Corinto fueran engañados, como Eva fora enganada. como Eva fue engañada. Aí diz assim, como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Y ahí dice, como la serpiente engañó a Eva con su astucia. A palavra astúcia aqui La palabra astucia ahí vem de um vocábulo que significa viene de un vocablo que significa artimanha, artimaña, sabedoria ilusória ou falsa. sabiduría ilusoria o falsa. Então, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, Entonces, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, ele diz, assim também seja corrompida as vossas mentes. así también sean corrompidas vuestras mentes. Paulo está descrevendo para nós como foi a queda. Pablo nos está hablando cómo fue la caída. Se vocês recordarem de Gênesis 3, Si recordáis Génesis 3, vocês verão que a serpente, veréis que la serpiente ela se apresentou a Eva. se presentó a Eva. Nós não sabemos muito bem como realmente isso aconteceu, No sabemos muy bien cómo ocurrió eso, mas podemos perceber que Satanás se utilizou de uma das criaturas de Deus. pero podemos pensar que Satanás usó una de las criaturas de Dios, Talvez uma das criaturas mais belas que Deus havia criado. tal vez una de las criaturas más bellas que Dios había creado, E Satanás se utilizou dela para enganar a Eva. y Satanás la usó para engañar a Eva. Então, o pecado, ele surgiu na vida de Eva Entonces el pecado surgió en la vida de por Eva meio da sua mente. por medio de su mente, Porque a mente é a faculdade mais elevada da alma. porque la mente es la facultad más elevada del alma. Deus, ele não criou o homem para pecar, Dios no creó al hombre para pecar, mas Deus criou o homem com todas as possibilidades de pecar. pero Dios creó al hombre con todas las posibilidades de pecar. Deus não criou o mal. Dios no creó al O mal. mal surgiu no gênero humano El mal surgió en el género humano por meio das criaturas racionais que Deus havia criado. por medio de las criaturas racionales que Dios había creado. Isso tem que ficar muito claro para nós. Eso tiene que quedar muy claro para nosotros. Então, aqui Paulo vai descrever como foi que o pecado entrou. Entonces aquí Pablo va a describir cómo fue que el pecado Então, entró. Satanás se utilizou de uma das criaturas Entonces Satanás usó una de sus criaturas e com as suas sutilezas, y con sus sutilezas, sabedoria falsa, sabiduría falsa, engano, engaño, ele corrompeu a mente de Eva. corrompió la mente de O Eva. pecado começou com a mente. El pecado comenzó por la mente. Por isso, irmãos, nós precisamos conhecer a nossa mente. Por eso necesitamos conocer nuestra mente, hermanos. Se a nossa mente não for conquistada, Si nuestra mente no es conquistada, nada em nós será conquistado. nada en nosotros será conquistado. Tudo nós vamos viver na esfera da psicologia. Todo en nosotros vamos a vivir en la esfera de la psicología. Muita conversão é apenas conversão psicológica. Mucha conversión es solo conversión psicológica. Muita conversão, às vezes, é religiosa. Mucha conversión a veces es religiosa. Por que isso acontece, irmãos? ¿Por qué ocurre eso, hermano? Porque fica na esfera da mente. Porque se queda en la esfera de la mente. A mente tem um poder latente. La mente tiene un poder latente. O poder da mente é algo que nós precisamos conhecer. El poder latente es algo que necesitamos conocer. As maiores guerras, Las mayores guerras, as maiores batalhas las mayores que batallas nós enfrentamos que enfrentamos é na nossa mente. es en nuestra mente. Então, se nós entendermos isso, Entonces, si entendemos eso, nós podemos ser ajudados podemos ser ayudados a viver uma vida cristã totalmente diferente. a vivir una vida cristiana totalmente diferente. Permita-me ler um texto com vocês aqui. Permítame leer un texto. Voltemos para o capítulo 10 de 2 aos Coríntios. Volvemos al capítulo 10 de Segunda a los Corintios. Vamos ler a partir do versículo 4. A partir del versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estamos... Somente até o 6. Vale. Observe os detalhes aqui.
Observa los detalles aquí. Paulo está dizendo porque as armas da nossa milícia não são carnais. Pablo está diciendo que las armas de nuestra milicia no son Não carnales, são armas provenientes da nossa carne. no son armas provenientes de nuestra São carne, armas poderosas em Deus son armas poderosas en Dios para destruir para destruir fortaleza, fortalezas, anulando em nós sofismas. anulando en nosotros sofismas. Você sabe o que é sofisma? ¿Sabe lo que es un sofisma? Sofismas são certos argumentos que existem na nossa mente, Sofismas son ciertos argumentos que hay en nuestra que mente têm uma aparência de verdade, que tienen una apariencia de verdad, porém por detrás deles se esconde o engano. pero por detrás de ellos se esconde un engaño. São certas convicções que nós temos Son ciertas convicciones que tenemos de que estamos corretos, de que estamos correctos, que estamos no caminho certo, que estamos en el camino correcto, mas no final nós estamos errados. pero al final estamos errados. São certas sutilezas que escondem na nossa mente, Son ciertas sutilezas que esconden nuestra mente, onde nós não percebemos o engano. donde nosotros no percibimos el Muitas engaño. pessoas passam a ter uma visão estreita das coisas, Muchas personas tienen una visión estrecha de las cosas, porque elas enxergam as coisas baseado na sua luz. porque ellas ven las cosas basadas en su luz. Elas não conseguem ver as coisas baseado na luz do Senhor. No consiguen ver las cosas basadas en la luz del É Señor. uma visão estreita, Es una visión estrecha, uma visão da alma. una visión del alma. Muitas pessoas elas são controladas pela visão da alma. Muchas personas son controladas por la visión del alma. Elas não conseguem ver o pecado No consiguen ver el pecado em muitas das suas atitudes, comportamentos. en muchas de sus actitudes y comportamientos. Chegou a dizer assim: se o meu coração não me condena, então eu estou em paz. Llegan a decir así: si mi corazón no me condena, entonces estoy en paz. Por quê? ¿Por qué? Porque elas estão vendo as coisas na medida da sua alma. Porque están viendo las cosas en la medida de su alma. Nós não podemos julgar nada com a nossa alma. Nosotros no podemos juzgar nada con la medida de Nós nuestra precisamos alma. julgar as coisas Necesitamos juzgar las baseado cosas com a nossa consciência. basados en nuestra Porém, se a conciencia. nossa consciência Por eso nuestra conciencia ela não for liberada no fue liberada por um espírito correto, por un espíritu correcto. nós nunca vamos ter a medida da luz correta. Si nuestra conciencia no es liderada por un espíritu correcto, nunca vamos a tener... Não se esqueça, irmãos. No te olvides, hermano. Todo ataque de Satanás vem primeiro na nossa mente. Todo ataque de Satanás viene primero a nuestra Foi o que mente. aconteceu com Eva. Fue lo que ocurrió con Eva. Veja o que ele diz para Eva. Mira lo que le dice a Eva. É assim que Deus disse. Con que Dios dice. Ele estava acrescentando na mente de Eva algo a mais. Él estaba añadiendo en la mente de Eva algo de más. Estava incitando na mente de Eva Estaba incitando en la mente de Eva desejos que ela nunca havia tido. deseos que ella nunca había tenido. Sereis como Deus, Seréis como Dios, conhecedores do bem e do mal. conocedores del bien y del mal. Aí Satanás vai colocar a concupiscência, Ahí Satanás va a poner la o concupiscencia, desejo, el a deseo, la megalomania. megalomanía. Vai colocar na alma dela, na mente dela, Va a poner en la mente, en el alma de ella, o anelo pelo desconhecido. el anhelo por lo desconocido. A única coisa que Deus queria do homem La única cosa que Dios quería del hombre é que o homem andasse na simplicidade da obediência. es que el hombre andase en la simplicidad de la obediencia. A cruz para o homem La cruz para el hombre estava em comer da árvore da vida estaba en comer del árbol de la e vida renunciar à árvore do bem e do mal. y renunciar al árbol del bien y del Não era mal. nada pesado para o homem. No era nada pesado para el Era uma hombre. vida de descanso. Era una vida de Era descanso, uma vida de una prazer. vida de placer, Era uma vida de una obediência. vida de obediencia. Mas depois que Eva e Adão comeram daquele fruto, Pero después que Adán y Eva comieron de aquel o fruto, caminho da cruz ficou muito pesado para o homem. el camino de la cruz se volvió muy pesado para el hombre. Obedecer a Deus não é nada fácil, irmão. Obedecer a Dios no es nada fácil, Passou a hermano. ser uma vida de renúncia. Pasó a ser una vida de renuncia. E por quê? ¿Y por qué? Porque a lei do pecado habita na nossa vida. Porque la ley del pecado habita en nuestra vida. Então, nós vimos ontem sobre as três leis. Entonces, ayer vimos sobre las tres leyes. A lei de Deus. La lei de Dios, Adão vivia debaixo da lei de Deus. Adán vivía bajo la ley de Dios. Antes de Adão pecar, Antes que Adán pecara, só havia a lei de Deus na sua solo vida. había la ley de Dios en su Ele vida. não conhecia a lei do pecado. No conocía la ley del pecado. Então, ele estava debaixo da lei de Deus. Entonces él estaba bajo la ley de Dios. O caráter de Deus o governava. El carácter de Dios lo gobernaba. Mas depois que o homem pecou, Pero después que el hombre pecó, a lei do pecado passou a dominá-lo. la ley del pecado pasó a dominarlo. Ele se tornou um escravo do pecado Él se volvió un esclavo del pecado por causa dessa lei. por causa de esa ley. Davi diz no Salmo 51,
David dice en el Salmo 51, Eu nasci em pecado. yo nací en pecado. Em pecado fui concebido por minha mãe. En pecado fui concebido por mi madre. Todos nós nascemos pecadores. Todos nosotros nacemos pecadores. Ninguém se tornou pecador quando cometeu o primeiro pecado. Nadie se volvió pecador cuando cometió el primer pecado. Nós cometemos o primeiro pecado porque já nascemos pecadores. Cometimos el primer pecado porque ya nacimos A pecadores. lei do pecado habita em nós. La ley del pecado habita en nosotros. Mas Deus, ele não pode destruir a lei. Pero Dios no puede destruir la ley. Mas o que ele fez? Lo que Él hace, Criou uma outra lei. creó otra ley, Como a lei da gravidade. como la ley de la gravedad. Se você joga um alfinete para cima, Si tú tiras uma moeda, una moneda e para joga arriba, para cima, la tiras para arriba, por mais pequena que ela por seja, más pequeña que sea, ela vai cair. va a caer. E por que vai cair? ¿Por qué? Por causa da lei da Por gravidade. causa de la ley de la gravedad. Mas há uma outra lei Pero hay otra ley que explica para nós por que um avião não cai. que nos explica por qué un avión no cae. Um avião está no ar e ele não cai. El avión está en el aire y no cae. Como você vai explicar isso? ¿Cómo vas a explicar eso? Porque tem uma outra lei. Porque hay otra ley. Uma lei que sobrepuja outra lei. Una ley que sobrepasa otra ley. A lei não existe para destruir a lei, La ley no existe para destruir la otra ley, mas a lei sobrepuja outra lei. pero esa ley sobrepasa la otra ley. Então, qual é a lei que sobrepuja a lei da gravidade? Entonces, ¿cuál es la ley que sobrepasa la lei de la gravedad? É a lei da aerodinâmica, La ley de la aerodinámica, que sustenta um avião no ar. que sustenta un avión en el aire. Aí Deus nos deu uma outra lei. Ahí Dios nos dio otra ley. E como esta lei surgiu? ¿Y cómo surgió esta ley? Cristo veio, Cristo vino, o homem segundo o coração de Deus, el hombre según el corazón de Dios, no mistério da encarnação. el misterio de la encarnación. Ele veio e venceu o pecado na carne. Él vino y venció el pecado en la carne, Ele venceu o diabo. venció al diablo, Ele venceu a morte. venció la muerte. Ele tornou-se a nossa lei. Él se volvió nuestra ley. É aquilo que Paulo diz, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Aquello que Pablo dice, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Essa lei do Espírito de vida em Cristo Jesus Esa ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos livrou da lei do pecado e da morte. nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Então é muito especial entendermos isso, irmãos. Entonces es muy especial entender esto, Porque hermanos, agora, voltando para Gênesis, porque ahora volviendo a Génesis, nós vemos que Adão caiu. vemos que Adán cayó Agora uma outra lei vai governar sua y vida. ahora otra ley va a gobernar su vida, A lei do pecado. la ley del pecado. Vai operar nos seus membros. Va a operar en sus miembros, Vai operar na sua mente. va a operar en su mente. E isso foi o que aconteceu. Y eso fue lo que ocurrió. Por onde que o pecado entrou na vida do homem? ¿Por dónde entró el pecado en la vida del O hombre? pecado entrou pela mente. El pecado entró por la mente. A mente foi corrompida. La mente fue corrompida. Paulo usa a palavra aqui corrompida. Pablo usa aquí la palabra corrompida. Porém, esta palavra no texto original é destruição. Esta palabra en el texto original es destrucción. Quer dizer, a mente foi destruída. La mente fue destruida. E se nós olharmos, irmãos, Y si nosotros miramos, o que o hermanos, pecado causou dentro de nós lo que el pecado causó dentro de é nosotros uma verdadeira devastação. es una verdadera devastación. O homem passou a ter um entendimento obscurecido. Pasó a producir un entendimiento oscurecido, Todo tipo de maldade, todo tipo de maldad, perversidade, perversidad. passou a dominar o homem. Pasó a dominar el hombre. A partir da onde? ¿A partir de dónde? Da sua mente. De su mente. Porque a mente é a faculdade mais elevada do seu ser. Porque la mente es la facultad más elevada de su ser. O ego, El ego, como centro da nossa como personalidade, centro de nuestra personalidad, assume o controle da nossa vida. asume el control de nuestra O vida. homem se tornou egocêntrico. El hombre se volvió egocéntrico. Por que o homem se tornou um egocêntrico? ¿Por qué se volvió egocéntrico? Porque a lei de Deus não opera mais no seu espírito. Porque la ley de Dios no opera ya en su espíritu. Porque o homem Porque el hombre que Deus criou, que Dios creó ele era um ser espiritual. era un ser espiritual. Deus habitava no seu espírito. Dios habitaba en su Ele espíritu. tinha comunhão com Deus. Tenía comunión con Agora Dios. não tem mais. Ahora ya no la tiene. Porque o pecado Porque el pecado passou a ser uma lei na sua vida, pasó a ser una ley en su vida. operando por meio dos seus membros. Operando por medio de sus E miembros. assim o homem foi condenado à morte. Y así el hombre fue condenado a muerte. Isso foi o que aconteceu com todos nós. Eso fue lo que ocurrió con todos Nós nosotros. estávamos assim, Nosotros estábamos así, condenados à morte, condenados a muerte, filhos da ira. hijos de la ira. Mas graças a Deus, Pero gracias a Dios, como diz Paulo em Romanos
7, 24. Como dice Pablo en Romanos 7:24. Ele diz assim primeiro: Dice así primero: miserável homem que sou, miserable el hombre que soy, quem me separará do corpo desta morte? ¿quién me separará del cuerpo de esta muerte? Ele está falando desse corpo do pecado. Él está hablando de ese cuerpo de Ele pecado. está falando da lei do pecado operando nos seus membros. Está hablando de la ley del pecado operando en sus miembros. Mas graças a Deus, Pero gracias a Dios, no versículo 25 ele diz exatamente isso. en el versículo 25 él dice exactamente eso. Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Mas gracias a Dios por Cristo Jesús. Agora há uma outra lei. Ahora hay otra ley. Agora, irmãos, em Cristo Jesus, Ahora, hermanos, en Cristo Jesús, olha o que a Bíblia diz. mira lo que dice la Biblia. Aqueles que estão em Cristo, Aquellos que están en Cristo, nova criatura é. nueva criatura es. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda a los Corintios 5:27. 17. 17, perdón. As coisas Las velhas cosas viejas já passaram. ya pasaron. E tudo se Y fez. todo se hizo Novo. nuevo. O que significa coisas velhas? ¿Qué significa las cosas viejas? As coisas adâmicas, Las cosas as coisas adámicas, carnais, las cosas elas carnales, não têm poder sobre a nossa no vida. tienen poder sobre nuestra O vida. cristão precisa confessar isso. El cristiano necesita confesar eso, Porque o cristão, tendo nascido de novo, porque el cristiano, habiendo nacido de nuevo, ainda peca. aún peca. Sabe por que nós pecamos? ¿Sabéis por qué pecamos? Nós pecamos porque aceitamos os enganos da carne. Pecamos porque aceptamos los engaños de la carne. Nós pecamos porque somos desobedientes. Pecamos porque somos desobedientes. A ordem imperativa de Deus é: La orden imperativa de Dios es: andai no Espírito, andad en el Espíritu e jamais satisfarei os desejos da y carne. jamás satisfaréis los deseos de A la carne. ordem de Deus é: La orden de Dios es: não vos embriagueis com vinho. no os embriaguéis con vino. O que é vinho aqui em Efésios 5,18? Vino ahí en Efesios 5:18, Os prazeres da vida. los placeres de la vida. Mas Sino, enchei-vos do Espírito. llenaos del Espíritu Santo. De quem é a culpa, irmãos? ¿De quién es la culpa, É hermano? nossa. Es nuestra. Porque diferentemente de Adão e Eva, Porque a diferencia de Adán y Eva, nós pecamos sabendo das consequências do pecado. nosotros pecamos sabiendo las consecuencias del Adão pecado. e Eva não sabiam das consequências do pecado. Adán y Eva no sabían de las consecuencias del Eles tinham pecado. uma sentença, Ellos tenían una mas eles sentencia, não sabiam o que significaria ela. pero no sabían lo que significaba ella. Deus disse para eles: Dios le dice: se vocês desobedecerem si desobedecéis, e comerem desta árvore, coméis de este árbol, morrendo morrerás. muriendo moriréis. O que significa isso? ¿Qué significa eso? Que eles morreriam no Espírito, Que ellos morirían en el Espíritu estariam destinados à morte y eterna. estarían destinados a la muerte Então eterna. nós sabemos que isso é fato, Entonces, nosotros sabemos que eso es un hecho, porque nós olhamos a história vendo para trás. porque nosotros miramos la historia hacia atrás, O que aconteceu desde Adão. lo que ocurrió desde Adán. Então, irmãos, Entonces, nós não hermanos, somos inocentes. nosotros no somos Nós inocentes. vamos guerrear Necesitamos guerrear, batalhar contra a nossa carne. contra nuestra carne. Paulo diz em Romanos 13, Pablo dice en Romanos 13, não podemos fazer provisão para a carne. no hagáis provisión para la carne. Se você sabe que alguma coisa contamina a sua mente, Si tú sabes que alguna cosa contamina tu mente, afasta daquilo. apártate de eso. Se você sabe que certos filmes, Si tú sabes que ciertas películas, certas situações, ciertas situaciones, alguma coisa alguna cosa vai contaminar a sua mente, va a contaminar tu mente, afasta. apártate. Lembra de Provérbios 4:23. Recuerda Proverbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque dele procede as fontes da vida. porque de él proceden las fuentes de la vida. Vamos ler, relembrar Romanos capítulo 12, Vamos a recordar Romanos capítulo 12, versículo 2. versículo 2. E não vos conformeis com este mundo. No os conforméis con este mundo. Não entre na forma, No entréis en esa não forma. entre no modelo, No entréis en ese modelo. não se enquadre No te encuadres nos padrões do en mundo, los patrones del mundo, mas sino transformai-vos sed transformados pela renovação da vossa mente. por la renovación de vuestra mente. Por que precisamos de uma mente transformada, irmãos? ¿Por qué necesitamos una mente transformada, Paulo hermano? vai dizer, Pablo lo va a decir. para que experimenteis Para que experimentéis a boa, la buena, perfeita perfecta e agradável y agradable vontade voluntad de Deus. de Dios.
Como nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? ¿Cómo podemos experimentar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios? Se a nossa mente for transformada. Si nuestra mente es transformada. E como podemos ter uma mente ¿Y transformada? cómo podemos tener una mente transformada? Se a nossa consciência, Si nuestra como a conciencia, faculdade mais elevada do nosso espírito, que es la facultad más elevada de nuestro espíritu, governar a nossa mente. gobierna nuestra mente. Nunca teremos uma mente transformada Nunca tendremos una mente transformada sem um espírito vivificado. sin un espíritu vivificado. Lembre-se, Recuerda, as seitas orientais hay ciertos orientales estimulam as pessoas a ter pensamentos transcendentais. estimulan a las personas a tener pensamientos trascendentales, Concentrar o seu pensamento, concentrar su pensamiento, a liberar o seu pensamento. liberar su pensamiento. Tudo isso, irmãos, Todo eso, são hermano, artimanhas. son artimañas. É como se você colocasse um curativo em um câncer. Un curativo... Ah, es como si tú pusieras una tirita para curar un cáncer. Nós temos que entender, Tenemos que a entender, mente nunca será transformada assim. la mente nunca será transformada. Você estimular a mente a pensar só em coisas boas. Si tú estimulas la mente a pensar solo cosas buenas. Hoje existem algumas práticas Hoy existen algunas prácticas filosóficas, religiosas, religiosas, que estimulam as pessoas a fazerem isso. que estimulan a las personas a hacer eso. Isso não muda o homem. Eso no cambia al hombre. Só uma coisa pode mudar o homem: Solo una cosa puede cambiar se al seu hombre. espírito for vivificado. Si su espíritu es vivificado. Porque no espírito nós temos três faculdades: Porque en el espíritu tenemos tres facultades. a intuição, La intuición, onde Deus fala. donde Dios habla. Nós temos a consciência, Tenemos la que conciencia, traz a realidade do celestial para o natural. que trae la realidad de lo celestial a lo natural. Temos a comunhão, Tenemos la comunión, que é o lugar onde o Espírito de Deus habita. que es el lugar donde el Espíritu de Dios Então, habita. meus irmãos e irmãs, Entonces, mis hermanos y se nós hermanas, não entendermos isso, si nosotros no entendemos nós eso, jamais seremos pessoas transformadas. jamás seremos personas transformadas. Seremos anímicos. Seremos anímicos. Viveremos uma vida almática na fé. Viviremos una vida almática en la fe. Sabe o que isso produz? ¿Sabes qué produce eso? Um cristão como Esaú. Un cristiano como Esaú. Esaú era um tipo de cristão Esaú tipifica una clase de cristiano que não tem vida espiritual profunda. que no tiene vida espiritual profunda. Na primeira tentação, En la primera tentación, nega sua fé. niega su fe. Capaz de vender as bênçãos de Deus Capaz de vender las bendiciones de Dios pelos prazeres da vida. por los placeres de la vida. Todas as vezes que é tentado, Todas las veces que lo ha intentado, cai. cae. Muitos cristãos são assim. Muchos cristianos son así. E por quê? ¿Y por qué? Assim como Esaú, Así como Esaú, são carnais. son carnales. Nós podemos ver isso também na vida de Saul, Podemos ver eso también en la vida de Saúl. um rei que foi Saúl, perdón. escolhido, Un rey que fue escogido, o primeiro rei de Israel. primer rey de Israel. Mas a sua vida foi espiritualmente uma vida de fracasso. Pero su vida espiritualmente fue una vida de fracaso. Quando Deus o colocou diante de uma grande prova. Cuando Dios lo puso delante de una gran Você prueba. se lembra? ¿Tú recuerdas? Em 1 Samuel capítulo 8, 1 Samuel capítulo 8. Deus ordenou que ele destruísse os amalequitas. Dios ordenó que él destruyese a los amalequitas. Você sabe o que significa os amalequitas espiritualmente? ¿Sabes lo que significan los amalecitas actualmente, espiritualmente? Eles significam o poder da carne. Significa el poder de la carne. Lembra que Deus havia colocado uma sentença sobre os amalequitas. Recuerda que Dios había puesto una sentencia sobre los amalecitas. Deus disse que iria varrer Amaleque da face da terra. Dios dijo que iba a barrer a Amalek de la faz de la tierra. Quando o povo de Israel chegou em Refidim, Cuando el pueblo de Israel llegó a Refidim, naquela peregrinação pelo deserto, en aquella peregrinación por el os desierto, amalequitas os atacou por trás, los amalecitas los atacaron por detrás, porque a carne é traiçoeira. porque la carne es traicionera. Aí você se lembra que Israel saiu a peleja contra os amalequitas. Si ahí tú recuerdas que Israel salió a pelear contra los E a amalecitas. Bíblia diz que Josué transpassou os amalequitas com a sua espada. La Biblia dice que Josué traspasó a los amalecitas con su espada. Irmãos, não há nada que possa perseverar contra a nossa carne do que o poder da palavra de Deus. Hermano, no hay nada que pueda prevalecer sobre nuestra carne que la palabra de Dios. E você vai ver que ali teve uma situação muito interessante. Y allí vas a ver una situación muy Que a interesante. Bíblia diz que Moisés levantou o seu cajado, La Biblia dice que Moisés levantó su callado, mas a batalha estava muito terrível. pero la batalla estaba ahí muy fuerte. Durou muitas horas. Duró muchas horas. Moisés não estava suportando permanecer com o seu cajado.
Moisés no aguantaba levantando su callado. Então Arão e Ur colocaram os seus ombros. Entonces Aarón y Ur colocaron sus hombros. Aí Moisés estendeu o seu cajado. Y ahí Moisés extendió su callado. Porque quando o cajado estava levantado, Porque cuando el callado estaba levantado, Israel prevalecia. Israel prevalecía. Que lição linda temos aqui, irmãos. Qué lección linda tenemos aquí, Não é hermanos. fácil vencer a carne. No es fácil vencer la Por carne. isso nós precisamos do cajado de Deus sobre o seu povo. Por eso necesitamos del callado de Dios sobre su A tua pueblo. vara e o teu cajado me consolam. Tu vara y tu callado me consuelan. O que é a vara? ¿Qué es la vara? É a disciplina de Deus. Es la disciplina de O Dios. que é o cajado? ¿Qué es el callado? É a condução. Es la O conducción. pastor precisava de uma vara El pastor necesitaba una vara para conduzir as ovelhas. para conducir a las ovejas. Então essa vara, por um lado, era um cajado. Entonces esa vara, por un lado, era un callado Para poder conduzir, para poder conducir, para poder proteger. para poder proteger, Mas também era uma vara para disciplinar. pero también era una vara para disciplinar. E nós precisamos, irmãos, Y nosotros da precisamos vara eso. de Deus para disciplinar. La vara de Dios para Porque a disciplinar. nossa carne não é brincadeira. Porque nuestra carne no es broma. Deus nos disciplina para que nós sejamos participantes da sua santidade. Dios nos disciplina para que seamos participantes de su santidad. Hebreus 12:10. Hebreos 12:10. Mas Deus também ele tem essa vara como um cajado Pero también tiene esa vara como un callado para nos conduzir, para conducirnos, para nos levar aos pastos verdejantes, para llevarnos a verdes pastos, às águas tranquilas. a las aguas tranquilas. Então, aí você vê a figura do cajado. Entonces ahí tú ves la figura Sobre del os callado amalequitas. sobre los amalecitas. Então, quando o cajado de Deus está atuando, Entonces cuando el callado de Dios está actuando, nós temos a certeza tenemos la que certeza Deus está vencendo pelo seu Espírito e pela palavra a carne na nossa vida. que Dios está venciendo por su espíritu y su palabra la carne en nuestra vida. Nós temos que pregar a palavra, irmãos, Tenemos que predicar la palabra, porque a hermano, palavra de Deus é como um cajado porque la palabra de Dios es como un callado para vencer o poder da carne no meio dos irmãos. para vencer el poder de la carne en medio de los hermanos. Precisamos nos alimentar da palavra, Necesitamos alimentarnos de la porque ela é palabra, viva e eficaz, porque ella es viva y eficaz, cortante e penetrante, cortante y penetrante, e ela penetra até o profundo do nosso y ser, penetra hasta lo profundo de para nuestro ser, dividir o que é alma e o que é espírito. para dividir lo que es alma y lo que es Somente a espíritu. palavra de Deus Solamente la palabra de vai Dios profundo dentro de nós va en lo profundo de nosotros, e ela traz à luz y ella trae la luz, todas as proposições, todas las proposiciones, todas as disposições todas las que disposiciones estão erradas no nosso ser. que están erradas en E nuestro ser, tudo aquilo que não agrada a Deus, y todo aquello que no agrada a Dios, a palavra corta, la palabra lo a corta, palavra limpa. lo limpia. Nosso Senhor Jesus disse: Nuestro Señor Jesús dice: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Então, meus irmãos, a alma é terrível. Entonces, mis hermanos, el alma es terrible. A carne opera por meio da mente. La carne opera por medio de la mente. Uma mente caída La mente caída nunca vai agradar a Deus. nunca va a agradar a Dios. Só existe uma forma da mente agradar a Deus: Solo existe una manera en que la mente agrade a Dios, se ela for governada pela consciência, si ella es gobernada por la conciencia, em um espírito vivificado. en un espíritu vivificado. Então, muitos cristãos eles são como Saul. Entonces muchos cristianos son como Saúl. Deus disse que iria destruir a Amalequita. Dios dice que iba a destruir a los amalecitas. Agora Deus vai executar o seu juízo sobre os Amalequitas. Ahora Dios va a ejecutar su juicio sobre los Quando amalecitas. Saul foi destruir os Amalequitas, Cuando Saúl fue a destruir a los amalecitas, ele viu que tinha muita coisa boa entre él eles. vio que había mucha cosa buena entre Então ele ellos. pegou o melhor dos Amalequitas. Entonces tomó lo mejor de los amalecitas y se lo trajo. Quando Samuel chegou Cuando Samuel llegó e ele perguntou para Saul y le preguntó a Saúl se ele havia executado o juízo de Deus, si él había ejecutado el juicio de Dios, ele disse que sim. y él dijo que sí. Porém, Samuel começou a ouvir os balidos das ovelhas. Pero Samuel comenzó a oír los balidos de las ovejas Perguntou: o que é isso? y preguntó: ¿qué es eso? Ele disse: sim, é uns despojos que eu trouxe. Y ahí dijo: sí, son unos despojos que yo me traje. E Samuel disse: mas Deus falou para você destruir tudo. Y Samuel le dijo: pero Dios te dijo, destruye todo. Ele disse: mas eu trouxe essas ovelhas para fazer um sacrifício para Deus. Y dice: pero yo traje esas ovejas para hacer un sacrificio para Meus Dios. irmãos e irmãs, Mis hermanos y um dos hermanas, maiores perigos los mayores peligros e sutilezas do inimigo y sutilezas del é enemigo quando nós queremos servir a Deus com a nossa carne. es cuando queremos servir a Dios con nuestra Quando carne, misturamos fé com carne. cuando mezclamos fe con carne. Você sabe por que existe? Existe el mayor conflicto de Na todos los história tiempos, da humanidade. en la historia de la humanidad, Foi porque um dia um homem misturou sua fé com a carne. porque un hombre un día mezcló su fe con la carne. Quem é esse homem? ¿Quién es ese hombre? Abraão. Abraham. Ele gerou Ismael. Él engendró a Ismael. Deus prometeu para ele um filho.
Dios le prometió un hijo, Mas o que ele fez? pero ¿qué hizo él? Fez tudo errado. Lo hizo todo mal. Ao invés dele buscar o tempo e a vontade de Deus, En vez de buscar el tiempo y la voluntad de Dios, ele fez tudo à sua maneira. lo hizo todo a su manera. Sabe por que muitas vezes nós fazemos as coisas da nossa maneira? ¿Sabes por qué muchas veces hacemos las cosas a nuestra manera? Porque nós somos almáticos. Porque somos almáticos. A alma não tem as virtudes que o Espírito tem. El alma no tiene las virtudes que tiene el Onde espíritu. você vai ter paciência? ¿Dónde tú vas a tener paciencia? Onde você vai aprender a descansar? ¿Dónde vas a aprender tú a Na descansar? vida em seu espírito. En la vida, en tu No espíritu, en la alma. no en el alma. A alma é agitada. El alma es A agitada. alma é emocional. El alma es emocional. A alma gosta do aqui e agora. Al alma le gusta el aquí y ahora. A alma gosta de sensações rápidas. Al alma le gustan las sensaciones rápidas. Experiências rápidas. Experiencias rápidas. Irmãos, nós precisamos que o Espírito de Deus possa agir na nossa alma. Hermano, nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios pueda A actuar en nuestra fé alma. não brota na nossa alma. La fe no brota en nuestra alma. A fé brota no La Espírito. fe brota en nuestro espíritu. Enquanto nós não aprendemos isso, Mientras no aprendemos eso, vamos misturar fé com carne. vamos a mezclar fe con carne E isso vai trazer desastre, y eso va a traer desastre, muita angústia, mucha angustia, muita tristeza para a nossa vida. mucha tristeza para nuestra vida. Abraão fez tudo errado. Abraham lo hizo todo equivocado. Tomou a serva egípcia. Tomó una sierva egipcia. O que significa o Egito? ¿Qué significa O Egipto? mundo. El mundo. Então o que ele fez? Entonces, ¿qué hizo? Se uniu ao mundo Se unió al mundo para poder fazer a vontade de Deus. para poder hacer la voluntad de Dios. Deus não usa os elementos do mundo para alcançar a sua vontade. Dios no usa los elementos del mundo para alcanzar su Deus voluntad. sempre utiliza de elementos espirituais. Dios siempre usa elementos espirituales. Deus ele edificou a igreja Dios edificó a la iglesia com o elemento vivo da natureza de Cristo. con el elemento vivo de la naturaleza de As Cristo. armas de Deus Las armas de Dios não são carnais, no son carnales, são poderosas, son poderosas, são espirituais. son espirituales. Onde nós somos enganados? ¿Dónde somos Na engañados? alma, irmãos. En el alma, hermanos. Achamos que podemos pegar coisas da alma para poder agradar a Deus. Pensamos que podemos tomar cosas del alma para agradar a Dios. Nós vemos que na alma tem muita coisa boa. Nosotros vemos que en el alma hay mucha cosa buena. Irmãos, e de fato tem. Y hermanos, y de hecho Mas la hay. essas coisas só terão sentido Pero esas cosas solo tendrán se o sentido Espírito governar a alma. si el espíritu gobierna el alma. Uma alma sem o governo do Espírito Si el alma gobierna el espíritu, pode te trazer sensações boas, puede traerte sensaciones mas o buenas, final é morte. pero al final es muerte. Há caminhos que ao homem parece direito, Hay caminos que al hombre le parecen mas o rectos, final é morte. pero su final es muerte. E foi o que aconteceu com Abraão. Y fue lo que ocurrió con Abraham. Ele gerou os árabes. Él engendró a los árabes. Ele é o pai dos árabes. Él es el padre de los árabes. Abraão não apenas é o pai da nação de Israel, Abraham no es solo el padre de la nación de é também o Israel, pai dos muçulmanos. es también el padre de los Ou musulmanes. você não quer admitir isso, irmãos? O tú no quieres admitir eso, Ou hermano. nós vamos ter que dizer, não, irmão, não é bem assim não, espera aí. O vamos a tener que decir, no, hermano, eso no es. É Espera. sim, irmãos. Sí, es así. Com muita tristeza temos que dizer isso. Con mucha tristeza tenemos que decir Ele é o eso. pai da fé, Él es el padre de la fe, também é o pai dos pero muçulmanos. también es el padre de los E musulmanes. por quê, irmãos? ¿Y por qué, hermano? Porque Deus é sério, Porque Dios es serio. Deus é santo. Dios es santo. Deus falou para ele, Dios habló a él. tu vai ter uma geração Tú vas a tener una generación como as estrelas do céu, como las estrellas del cielo, como a areia da praia do como mar. la arena de la playa del Foi isso que mar. Deus prometeu para ele. Eso es lo que Dios le prometió. Uma geração natural, Una generación natural, Israel, Israel, como a areia da praia. como la arena de la playa. Uma geração espiritual, Una generación espiritual, como as estrelas do como céu. las estrellas del cielo. A igreja. La iglesia. Porque nós também somos filhos de Abraão. Porque nosotros también somos hijos de Gálatas Abraham. 3 diz que nós somos filhos de Abraão. ¿Cómo? Gálatas 3. Gálatas 3 dice que somos hijos de Abraham. Mas, irmãos, Pero hermanos, com muita tristeza. con mucha tristeza, Porém, muita tristeza. con mucha tristeza, Nós temos que dizer que há uma semente amarga que Abraão gerou. tenemos que decir que hay una simiente amarga que Abraham Ele foi um engendró. homem chamado amigo de Deus. Él fue un hombre llamado amigo de Dios. Mas hoje nós estamos vendo que esse amigo de Deus Pero estamos viendo que ese amigo de Dios gerou também os muçulmanos. engendró también a los musulmanes. Ele sabe que errou. Él sabe que se Ele equivocó. foi tratado por Deus. Fue tratado por Dios. E sei que ele tem um lugar muito especial na glória de Y Deus. sé que tiene un lugar muy alto en la gloria Então, de se eu Dios. olho para Abraão Entonces, si yo miro a e Abraham vejo este homem com tal envergadura, y veo a ese hombre con semejante envergadura, e o que pode ocorrer com a sua vida, lo que puede ocurrir con su oh vida, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. oh hermanos, que el Señor tenga Señor, ten misericordia de misericordia de nuestra nosotros, vida. tenga misericordia de nuestra Que em vida, nenhum momento da nossa vida que en ningún momento de nuestra vida venhamos gerar algo que traga morte. vengamos a engendrar algo que traiga Porque é muerte, possível
Porque es posible. E quando isso acontece? ¿Cuándo acontece eso? Quando nós mesclamos a fé com a carne. Cuando mezclamos la fe con la carne. Aonde acontece isso? ¿Dónde ocurre eso? Alma. En nuestra alma. Se algum momento na sua alma Si algún momento en tu alma você tentar gerar coisas do Espírito, tú intentas engendrar cosas del Espíritu, você vai abrir um caminho de morte. vas a abrir un camino de muerte. Foi isso que aconteceu com Abraão. Mira lo que ocurrió con Abraham. Olha o que está acontecendo com Saul. Mira lo que está ocurriendo con Esaú. Saul não executou a vontade de Deus. Saúl no ejecutó la voluntad de O Dios. que foi que ele fez? ¿Qué es lo que hizo? Ele achou que tinha muitas coisas boas em Amaleque. Él pensó que había muchas cosas buenas Ele en podia Amalek, agradar a Deus com essas coisas. que él podía agradar a Dios con Mas sus sabe o con esas que cosas. ocorreu, irmãos? Pero ¿sabes qué ocurrió, hermano? Morte. Muerte. Se você abrir sua Bíblia em 2 Samuel, Si tú abres tu Biblia en 2 Samuel, no capítulo 1, en el capítulo 1, você vai ver a morte de Saul. vas a ver la muerte de Saúl. Lembra quando Davi encontrou um homem? ¿Recuerdas cuando David encontró a un hombre? Esse homem foi até Davi dar a notícia da morte de Saul. Ese hombre fue a darle a David la noticia de la muerte E de Davi Saúl. perguntou para ele, David como le perguntou. foi que ele morreu? ¿Cómo fue que él murió? Aí aquele homem diz, Y aquel hombre dijo, ele estava ferido. él estaba herido. E ele gritou por mim. Y él me gritó. E disse, pega a tua espada Y dice, toma tu espada e perfure o meu coração, y perfora mi corazón, porque eu não quero ser morto pelos filisteus. porque yo no quiero que me maten los Aí filisteos. aquele homem, se vangloriando, Y aquel hombre se vanagloriaba e disse assim para Davi, y le dijo así a e David, eu peguei a minha espada, yo cogí mi eu espada transpassei Saul. y traspasé a Saúl. Davi perguntou, Y quem David, és tu? y David le preguntó, ¿quién eres tú? Sabe o que aquele homem disse? ¿Sabes qué le dice aquel hombre? Eu sou um amalequita. Yo soy una malecita. Sabe qual é a lição que o Espírito nos dá? ¿Sabes cuál es la lección que el Espíritu nos da? Aquele pecado que você não tratar na sua alma Aquel pecado que tú no tratas en tu alma é o que vai te destruir. es el que te va a destruir. Nós não podemos brincar com a nossa alma. Irmão. Nosotros no podemos bromear con nuestra Nós alma. não podemos misturar fé com a carne na nossa alma. No podemos mezclar fe con nuestra alma, con nuestra carne en nuestra alma. Porque, irmãos, é na alma Porque en el alma que está a nossa mente. está nuestra mente E é aqui que acontecem as grandes y batalhas. es ahí donde ocurren las grandes batallas. Quantos caminhos de morte nós carregamos na nossa vida? ¿Cuántos caminos de muerte nosotros cargamos en nuestra vida? Quantas consequências nós ainda poderemos colher? ¿Cuántas consecuencias todavía podremos Porque recoger? não guardamos a nossa mente. Porque no guardamos nuestra mente, Não cuidamos da nossa mente. no cuidamos de nuestra mente. Veja o que Paulo diz. Mira lo que Pablo dice. Assim também seja corrompida a vossa mente. Temo que así también sea corrompida vuestra mente. Amém. Amén. Então vamos seguir a leitura aqui, Vamos a irmãos. seguir la lectura ahí. 2 Coríntios, capítulo 10. Segunda a los Corintios capítulo 10. Aí ele diz que as nossas almas são poderosas em Deus Ahí dice que nuestras almas son poderosas para en Dios, destruir fortalezas. para destrucción de fortaleza. Aqui Paulo está dando uma descrição da mente. Ahí Pablo está dando una destrucción está hablando una descripción de la mente. A nossa mente tem muitas fortalezas. Nuestra mente tiene muchas fortalezas. É como se disséssemos assim, dentro da nossa mente Es como si dijésemos, dentro de nuestra mente existem muitas prisões, existen muchas prisiones, muitos porões, muitos quartos escuros. muchos cuartos oscuros. Esses quartos são trancados, Esos cuartos están cerrados, estão cheios de iniquidades, están llenos de iniquidades, pecados, pecados, escondidos. escondidos. Paulo chama isso aqui de fortalezas. Pablo le llama a eso fortaleza. Essas coisas não pode ter na nossa mente, irmãos. Esas cosas no pueden estar en Se nuestra mente. nós hermano. queremos que o Espírito governe a nossa mente, Si nosotros queremos que el Espíritu gobierne nuestra mente, nós precisamos hoje, nessa manhã, necesitamos en esta pegar mañana todas as chaves. tomar todas las E nós llaves mantemos esses quartos trancados y nosotros tomar todos esos cuartos cerrados e colocar essa chave aos pés do Senhor y poner las llaves a los pies del e Señor dizer: Senhor, y decir, Señor, envia a tua luz envía tu luz em todas as fortalezas escuras da minha mente. en todas las fortalezas oscuras A de mi mente. chave está em tuas mãos. La llave está en tus manos. Abra, Abre, limpe, limpia, purifica a minha mente. mi mente. É isso que nós precisamos, irmão. Es eso lo que nosotros necesitamos, Do hermano. contrário, seremos pessoas emocionalmente doentes, De lo contrario, seremos personas emocionalmente enfermas, espiritualmente deficientes. espiritualmente deficientes. Muitos cristãos Muchos cristianos são espiritualmente deficientes son espiritualmente deficientes e emocionalmente doentes, y espiritualmente porque enfermos, ainda existem fortalezas na sua alma, porque aún existen fortalezas en su sua alma, mente. su mente. Isso é destrutivo, irmãos.
irmãos. Y eso es destructivo, Eu hermano. sei que isso é algo que ninguém gostaria de ouvir, Yo sé que a esto no le gusta a nadie oírlo, mas nós não ouvimos o que queremos. pero nosotros no oímos lo que Deus queremos. não fala para nos agradar. Dios no nos habla para agradarnos. Deus fala para nos salvar. Dios nos habla para E a salvarnos. nossa alma não está salva. Nuestra alma no está salva. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Primera de Pedro 1:9. Obtendo o fim da vossa fé, Obteniendo el fin de vuestra a fe, salvação da vossa la alma. salvación de vuestra alma. Quando é que nós vamos experimentar a salvação da alma? ¿Cuándo es que vamos a experimentar la salvación del Quando alma? nossa mente for transformada, irmãos. Cuando nuestra mente sea transformada. Quando hermano. é que nós vamos experimentar a conformação de Cristo em nós? ¿Cuándo vamos a experimentar la conformación de Cristo en nosotros? Quando a nossa mente for transformada. Cuando nuestra mente sea transformada. Fora isso, irmãos, Fuera de eso, ilusão, ilusión, religião, religión, psique, psique, essas coisas. esas cosas. Isso não leva o cristão à maturidade. Eso nos lleva al cristiano a la madurez. Nunca vamos ganhar a Cristo. Nunca vamos a ganar a Cristo. Nunca vamos experimentar a vida de Cristo. Nunca vamos a experimentar la vida de Cristo. Nunca seremos achados em Cristo. Nunca seremos hallados en Cristo. Se continuarmos debaixo do governo da nossa alma. Si continuamos bajo el gobierno de nuestra alma. Isso é terrível, irmãos. Eso es terrible, hermanos. Você já percebeu que nós somos travados? Ya has percibido que nosotros estamos enredados. Nos falta muito de quebrantamento. Nos falta mucho de quebrantamiento. Se tem uma coisa que falta no meio do povo de Deus é quebrantamento. Si hay una cosa que falta en medio del pueblo de Dios es quebrantamiento. Nós nos emocionamos muito mais assistindo uma partida de futebol Nosotros nos emocionamos mucho más asistiendo a un partido de fútbol ou assistindo a um filme o asistiendo a una película do que ouvindo a palavra de Deus. que oyendo la palabra de Dios. A palavra de Deus não tem o mesmo poder na nossa alma La palabra de Dios no tiene el mismo poder en nuestra alma como um filme, como una película, como um jogo de futebol, como un juego de fútbol, como um passeio no shopping. como un paseo de tiendas. Sabe por quê, irmãos? ¿Sabes por qué, hermano? Nossa alma é completamente mundana. Nuestra alma es completamente Mas no mundana. dia que o seu espírito governar totalmente a sua alma, El día que tu espíritu gobierne totalmente tu você alma, vai ver a sensibilidade que você terá para Deus. tú vas a ver la sensibilidad que tendrás para con A Dios. palavra de Deus vai te emocionar. La palabra de Dios te va a Você vai emocionar. ter prazer de glorificar. Vas a tener placer en Você vai ter glorificarlo. prazer de dizer amém. Vas a tener placer de decir Você amén. vai chorar. Vas a llorar. Você vai prostrar. Te vas a Mas postrar. você já percebeu que nós somos enrijecidos, duros, Tú ya has percibido cuán duros somos. muitas vezes frios? Muchas veces E fríos. sabe por quê, irmãos? ¿Sabes por qué? Porque nós ainda somos muito almáticos. Porque aún somos muy almáticos. Nós não nos quebrantamos na presença de No nos Deus. quebrantamos en la presencia de Olha Dios. os livros, os salmos. Mira los libros de los Salmos. Você vai ver que é uma composição de quebrantamento. Tú vas a ver que es una composición de De quebrantamiento, beleza. de belleza. Você vê que é algo Tú maravilhoso. ves que es algo E maravilloso. por quê, irmãos? ¿Y por qué, hermano? Porque tudo isso aqui foi uma composição espiritual. Porque todo eso aquí fue una composición Olhe espiritual. para a igreja primitiva, irmãos. Mira la iglesia primitiva, hermano. Como eles eram quebrantados. Cómo ellos eran Como quebrantados. eles eram sensíveis à voz de Deus. Cómo ellos eran sensibles a la voz Como de Dios. o Espírito Santo os guiava. Cómo el Espíritu Santo los guiaba. Mas hoje não. Pero hoy no. Perdemos o temor. Perdemos el temor. Perdemos a reverência. Perdemos la reverencia. Sabe por quê, irmãos? ¿Sabes por qué, hermanos? Alma. 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 Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Yo os voy a decir una cosa, hermanos. A alma não converte. El alma no se Nossa convierte. carne não converte. Nuestra carne no se convierte. Só vai haver uma verdadeira conversão Solo habrá una verdadera quando conversión o Espírito cuando el Espíritu governar a alma. gobierne el alma. Porque a vida de Deus está no Espírito. Porque la vida de Dios E está aí, en el esta Espíritu. alma, Y ahí esta alma, com toda a sua sede carnal, con toda su sed carnal, vai ficar debaixo da vida no Espírito. va a quedar debajo de la vida del Espíritu. Sempre que ela se desviar, Siempre que ella se o desvíe, Espírito Santo vai convencê-la el Espíritu Santo la va a do pecado, convencer da justiça e de do juízo. pecado, de justicia y de juicio. Então, isso vai ser uma guerra constante. Todo eso va a ser una guerra Só constante. que ela não vai te dominar mais. Solo que ella ya no te va É a a dominar vida no más. Espírito que te domina. La vida en el Espíritu Todas es la as que te vezes que domina. você tiver um comportamento fora da palavra, Todas las veces que tú tengas un comportamiento fuera de la a palavra palabra, de Deus dá intuição, la palabra de Dios va a la vai intuición, falar a sua va a alma. hablar a tu alma. Aí você vai ver sempre que o Espírito Santo vai te atrair. Ahí vas a ver siempre que el Espíritu Santo te va a atraer. Você vai sentir que a disciplina de Deus é para te transformar. Vas a ver que la disciplina de Dios es para transformarte. Você vai perceber que quando você estiver experimentando sofrimento, Vas a ver que cuando estés experimentando sufrimiento, se for pecado, si fuera por pecado, para arrependimento. para arrepentimiento.
Se for uma questão de ego, Si fuera una cuestión de ego, é quebrantamento. quebrantamiento. Se for por causa da sua vida com Cristo, Si fuera por causa de tu vida con é Cristo, crescimento. crecimiento. Então você vai ver que não há sofrimento sem causa na vida do cristão. Entonces vas a ver que no hay sufrimiento sin causa en la vida del Então, cristiano. meus irmãos, isso é muito importante. Entonces, hermanos, eso es muy Isso é importante. maravilhoso. Esto es Que o maravilloso. Senhor nos ajude mais uma El vez. Señor nos ayude Nós una vez vamos más. refletir sobre este assunto. Señor. Vamos a reflexionar Na sobre este asunto. próxima palavra, nós vamos concluir essa leitura aqui de 2 Coríntios 10. Vamos prosseguir na mesma direção em 2 Coríntios 11, 3. Para entender mais. En la próxima sesión vamos a completar aquí en 2 Corintios 10 y en la siguiente vamos a continuar un poco más adelante. Isso. Então, vamos parar aqui no versículo 4. Vamos a parar aquí en el versículo 4. Fortaleza e sofismas. Fortalezas y sofismas. Então, existe muito engano, Entonces existe mucho engaño, muita mentira mucha na mentira nossa mente. en nuestra mente. Isso é perigoso, irmãos. Y eso es peligroso, hermano. Existe também muitas fortalezas, Existen también muchas fortalezas, muitos quartos escuros. muchos cuartos oscuros. Irmãos, que hoje o Espírito Santo nos traga luz. Hermanos, que hoy el Espíritu Santo nos traiga luz. Na luz do Senhor possamos ver a luz. Que en la luz del Señor podamos ver la luz. Então, quando retornarmos, vamos para esse versículo 4, prosseguir. Cuando volvamos seguiremos con ese versículo 4. Que Deus vos abençoe. Que Dios nos bendiga. Bem, vamos orar. Oh amado Padre, oh Señor Jesús, Amém, Senhor. te agradecemos por esta palabra, Señor. Esta palabra viva y eficaz, cortante, Amém, Senhor. que penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Verdade. Señor, no queremos defendernos de tu palabra. Sim, Deus. Queremos exponernos, Señor. Oh, Jesus. Que tú puedas operar con libertad, Señor. Que tú puedas entrar en todos los rincones de nuestro corazón. Señor, queremos rendirte todos los rincones de nuestro corazón a tus pies. Que tú puedas entrar, hacer, iluminar, limpiar, Señor. Que tengas plena libertad, Señor. Oh, Deus. En verdad queremos rendirte nuestras vidas, Señor. Ya hemos experimentado lo que dan de sí nuestras vidas cuando andamos en el alma y en la carne. Señor, ahora queremos experimentar lo que es ser gobernados por tu Espíritu. Por favor, ayúdanos, Señor. Libéranos, Señor. Deus. Te lo pedimos de corazón en el nombre de Jesús. Amém. Deus.